palavra tem o poder de estimular, de incentivar, de encorajar as pessoas, mas também tem o poder de destruir sonhos, destruir expectativas. Então veja a responsabilidade que o orador tem. Tomar cuidado com aquilo que você fala, como você fala, para quem você fala, porque a sua palavra tem poder. Tudo o que acontece no mundo tem por trás um incentivo de alguém por meio da palavra. O político se vale da palavra, o religioso se vale da palavra, o líder se vale da palavra. Em todas as nossas relações interpessoais, nós precisamos nos comunicar oralmente. Então, a palavra, ela é tudo, é ela que constrói sonhos, que destrói sonhos, enfim, que leva as pessoas ao altruísmo ou ao desespero, ao fracasso. Veja, a palavra tem poder não só com os outros, hein? Tem poder sobre você mesmo, a sua própria palavra. Se você começa o dia maldizendo o dia, ou só pensando em coisas que não dão certo, ou a possibilidade delas não darem certo, você está alimentando isso, esse é o diálogo que você mantém com você. E você pode estragar o dia de uma pessoa, sendo agressiva com ela, sendo áspera com ela, ou indiferente também. A indiferença também é uma forma de você se comunicar. E aí você pode acabar simplesmente com o dia da outra pessoa. O que é um orador fluente? É um orador que tem bastante conteúdo, que consegue se expressar facilmente, que não gagueja, que não enrosca, que não perde o foco. É um orador que consegue discorrer sobre o assunto que ele anunciou, determinou, enfim. Então ele tem o tema e ele consegue discorrer sobre aquele tema. O orador, para ele ser fluente, ele precisa conhecer bem o tema. Tem que ter um vasto conhecimento do tema que ele vai discorrer. E o fascínio? O que seria um orador fascinante? O que seria o fascínio? O que é uma pessoa fascinante? Uma pessoa envolvente, uma pessoa carismática. Para eu exercer o fascínio, eu preciso saber exatamente quais são as suas conveniências e quais são as suas expectativas. Nunca se esqueça disso. O orador fascinante, o orador que tem fascínio, ele procura conhecer melhor o seu interlocutor e ele transforma o discurso dele num discurso conveniente. Então o fascínio está na conveniência. Tudo aquilo que nós desejamos conscientemente e esperamos obter oportunamente. É o senso da oportunidade. Então o orador precisa entender o senso da oportunidade. É por isso que eu não posso falar sobre qualquer coisa para qualquer pessoa. Então, quando alguém diz assim, olha, vou te ensinar a vender qualquer coisa para qualquer pessoa, isto é mentira. Você não vai vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Se aquilo que você tem a oferecer não me é conveniente, eu não vou comprar. E a conveniência pode ser qualquer coisa, pode ser dinheiro, pode ser prestígio, pode ser fama, e pode ser até o sexo. Então, se eu tenho a oferecer aquilo que você deseja, então o meu discurso, ele lhe é conveniente. Então, se não é conveniente, como é que eu vou ter condições de te convencer de alguma coisa se aquilo que eu tenho a oferecer não é conveniente? Então, vamos sempre ter isso em mente. Não queira agradar a gregos e troianos. Ninguém agrada a gregos e troianos. A gente agrada um nicho específico. Eu só consigo atrair pessoas que gostam daquilo que eu tenho falado, que gostam daquilo que eu tenho oferecido. Senão não vou atrair ninguém. Então isso que vai fazer de você um orador acima da média. E um orador fascinante. Você não vai exercer fascínio sobre todas as pessoas. Mas quando você estabelecer, quando você determinar, aí sim você vai conseguir o fascínio que você necessita desenvolver para ter a adesão das pessoas. Nós estamos aqui exatamente para isso, para ter a maior adesão das pessoas quando nós estivermos oferecendo alguma coisa, falando sobre alguma coisa, emitindo nossa opinião. Eu tenho que pensar na outra pessoa. Se eu quero exercer algum fascínio, eu tenho que ter um discurso conveniente ao meu interlocutor. Por que eu preciso saber da teoria do cérebro triúnico? Existe uma teoria que foi publicada há muitos anos, chamada teoria do cérebro triúnico.
cientistas, especialistas, pesquisadores da cognição descobriram que nós temos 3 cérebros no nosso crânio. Se você olhar o cérebro em corte, o desenho do cérebro, você vai ver que existem 3 porções do cérebro, ou no crânio. Cada porção dessa é um dos cérebros: complexo reptiliano, sistema límbico e o neocórtex. O neocórtex é o lógico-analítico. Veja, lógico-analítico é a capacidade de analisar. Você tem aquela capacidade de fazer análises, de se aprofundar no tema. Então, o lógico-analítico é o nosso lado racional, é que te leva à curiosidade e à insatisfação. A ciência, ela se desenvolve a partir disso, a partir das possibilidades, a partir das insatisfações, é quando você se debruça para entender o processo. Então, esse cérebro chamado lógico-analítico é o cérebro que vai exigir conhecimento, comprovações. Então, é nele que está situada a inteligência linguística, a capacidade de falar. Está aqui no lógico-analítico. Então, se ele é a lógica e se ele tem a capacidade de analisar, ele então é muito mais racional do que os outros. A racionalidade. Então, a gente tem que entender que oratória é razão, é racionalidade. O bom orador, ele obrigatoriamente vai ler, porque ele deixa de ser uma pessoa, digamos, intuitiva, meramente intuitiva, e passa a ser mais racional. Esse é o cérebro que deveria controlar os outros 2, que é o lógico-analítico, é o racional, e o sistema límbico é um segundo cérebro. O sistema límbico tem a ver com o lado da ética, da afetividade, da religiosidade. Ele é chamado de intuitivo sintético. Olha que interessante. Se ele é intuitivo e sintético, ele é o contrário do lógico-analítico. Ele não analisa, ele não se baseia na lógica, ele se baseia na intuição, ele se baseia na síntese. O que é sintetizar? É simplificar. Então, quando você está lendo a Bíblia, ou quando você está na igreja, você está ativando o seu sistema límbico, que é o intuitivo sintético. É por isso que muitas coisas que são pregadas na religião, às vezes são absurdas. Pela lógica, seriam absurdas aquilo acontecer, mas você acredita. Por quê? Porque você está ativando naquele momento o seu sistema límbico, o seu intuitivo sintético. Ô Jota, e por que eu, orador, preciso saber dessas coisas? Eu não falei sobre você ser fluente e fascinante? Todo mundo tem isso, eu também tenho. E algumas situações ativam exatamente o intuitivo sintético. Ele não pede comprovações de nada, ele simplesmente acredita. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem fácil de vocês entenderem. A TV Globo, ela construiu uma autoridade médica. Uma emissora de televisão já tem, digamos, alguma autoridade por ser imprensa. Já se construiu na mente das pessoas de que a imprensa tem força, tem poder, é considerado o 4º poder, não necessariamente nessa ordem. Ela pode ser muitas vezes o 1º poder, mas faz parte dos poderes: legislativo, executivo, judiciário e a imprensa. E às vezes a imprensa tem mais poder do que o judiciário. Então ela já tem poder. Aí, quando o assunto é saúde, ela então tem uma autoridade que ela criou. Então, para a grande massa, Dr. Drauzio Varela, quando ele abre a boca, as pessoas, em geral, acreditam nele. E quando você acredita, quando essa pessoa representa a autoridade, você deixa de ser crítico. Você deixa, muitas vezes, de ser lógico e de ser analítico. E aí, o que vai ativar em você é o sistema límbico, é o intuitivo sintético, o lado da simplicidade, o lado da intuição, que não pede provas, que não faz análise crítica. Então, se você souber ativar o sistema límbico das pessoas, você as convencerá. Por isso que o orador precisa entender disso, ele precisa saber, peraí, essa pessoa ela é mais intuitiva e mais sintética. Essa pessoa é mais racional. Você vai entender o seu interlocutor.
Por isso que a gente normalmente treme quando a gente está diante de autoridade, de alguém que representa a autoridade. Para nós, a gente fica mais intimidado, porque você acredita que aquela pessoa saiba mais do que você, detém mais conhecimento do que você. Então isso nos deixa um tanto inseguros na frente dessa pessoa. E quando se trata de uma pessoa humilde, simplesinha, a gente não tem medo. Você atende público na tua agência? Hoje mais virtualmente. Tá. Mas já atendi. Mas houve um tempo. Então você deve ter conseguido perceber quando chega uma pessoazinha humildezinha. Sim. Quando chega uma pessoa que você percebe claramente que aquela pessoa tem mais conhecimento. Quando alguns que fingem também que tem, na verdade nem tem. Exatamente, então. A gente não toma mais cuidado quando aparece uma pessoa que representa a autoridade, a gente não toma mais cuidado ao tratar essa pessoa? A gente não fica mais receosa? Lá mesmo no seu trabalho, quando você vai falar com alguém que tem um cargo superior ao seu, você já tem uma conduta. Quando vai falar com alguém que você sabidamente entende que aquela pessoa não tem grande conhecimento, você já se sente mais à vontade perante ela. Sim ou não? Então, olha que interessante. Então o orador precisa captar isso. Se eu sei que aquela pessoa com quem eu vou tratar é uma pessoa que tem o seu lógico analítico mais bem desenvolvido, tem mais cultura, eu já tenho que utilizar determinada forma de tratar aquela pessoa. Quando eu sei que é uma pessoa humilde, simplesinha, que não tem conhecimento, eu normalmente já não tenho o mesmo cuidado. Então o orador tem que ter essas percepções. Mas a gente não pode esquecer que todos nós temos os 3 cérebros dentro do crânio. E dependendo do que eu vou dizer e como vou dizer, eu vou ativar um cérebro ou outro. Porque nós temos dentro de nós, por mais desenvolvida que seja a sua intelectualidade, ainda assim você mantém dentro de você também o sistema límbico. Esse lado da simplicidade, que é o intuitivo, da intuição, né? E temos um cérebro chamado complexo reptiliano. Este é o mais antigo. Olha, o nome já diz, complexo reptiliano. Tem a ver com réptil, com o nosso lado animal. Quando a gente estuda uma coisa chamada época pleistocênica, a gente vai entender o que vem a ser este complexo reptiliano. No campo de futebol, quando você vai lá para se divertir, para assistir uma partida, e de repente você se vê em meio à torcida, brigando, esmurrando, apanhando, racionalmente, você não faria isso. E por que de repente você está lá esmurrando alguém? Será que você entrou lá para brigar? Não. Você entrou lá para se divertir, para passar horas agradáveis. De repente você se vê em meio a uma briga. Nesse momento o teu racional está desligado. O que está ativado é o complexo reptiliano. O complexo reptiliano tem a ver com o nosso lado animal, o lado da motricidade. Tem a ver com a parte puramente física. Agora, eu como orador, eu posso ativar esse complexo reptiliano do meu interlocutor? Consigo ativar? Quando a gente parte para a violência física, o que está ativado é o nosso complexo reptiliano, pensa nisso. Quando acontecem brigas, e hoje a gente está vendo muito isso, a televisão tem mostrado muito brigas entre casais, né? Homens e mulheres brigando, não tem isso? Será que racionalmente a gente queria brigar? Será que o meu lado racional, lógico, analítico, me permitiria agredir uma pessoa que convive comigo? E por que eu faço isso? Naquele momento de intensa emoção, e a gente tem que tomar cuidado, hein, porque nós não nos conhecemos. O bom orador, ele pode, quer dizer, o bom orador que eu estou querendo dizer é o orador que tem esse conhecimento. Ele pode, se ele quiser, ativar na pessoa o seu lado animal, o seu lado da agressividade. E quem parte para a agressão, perde a razão. A própria expressão já diz, ela perdeu o quê? O seu lado racional se desligou, ela perdeu a razão. E ela parte para a violência física. Então a gente vai entender que o ser humano tem esses 3 cérebros dentro dele. E dependendo da pessoa que conversa com você, essa pessoa, ela pode ativar o seu lado animal. Então se eu chegar e te ofender, Leandro, se eu te ofender,
se eu atingir a tua moral, o teu brio, você vai perder o seu controle emocional e muitas vezes vai partir para cima de mim com violência. Vai me esmurrar. O que eu fiz? Eu fiz você se desligar do racional. E o que passou a ser ativado é o seu lado animal. E aí você parte para a briga. E quando você parte para a briga, eu digo, olha lá, perdeu a razão. Partiu para a agressividade. E vou acusá-lo de violento, quando na verdade eu o provoquei. Então, na parte de argumentação, a gente vai entender que quando você não consegue vencer o seu interlocutor pelos argumentos, você ataca a pessoa que está argumentando. E aí, ela se descontrola emocionalmente, parte para uma violência física e, nesse momento, muitas vezes, ela é considerada a agressora, quando, na verdade, o agressor fui eu. E aí, o racional dele desaparece, ele perde a capacidade de fazer a avaliação crítica daquilo. Então veja o poder que a palavra tem quando você sabe usá-la. Se você parar para analisar o holocausto nazista, o apartheid na África do Sul e todos os movimentos que aconteceram foram motivados por alguém, supostamente autoridade, falando, instigando nas pessoas o seu sistema límbico, que é quando você perde a razão, a capacidade de fazer análises críticas. Em casa, às vezes, acontecem discussões, é uma coisa normal acontecer, discussão, marido, mulher, pai com os filhos. Se eu não detenho conhecimento, eu entro na mesma frequência. Se alguém me agrediu e eu me senti agredido, a tendência é eu agredir a outra pessoa também. Eu agrido a outra pessoa, ela me agride de volta, eu agrido de novo, e assim, todos perdem a razão. Porque a gente se desliga do racional e parte para a emoção, que é o sistema límbico, e às vezes até para o complexo reptiliano, que é quando alguém mata alguém. Olha que absurdo. Essa pessoa fez isso porque desejava efetivamente fazer? Não. Ela foi totalmente dominada, sequestrada pela emoção dela e partiu para a violência, porque perdeu a capacidade de argumentar. O bom orador, ele tenta argumentar. O bom orador, veja bem, eu estou usando a expressão bom orador no sentido do conhecimento, porque você pode usar tudo isso que você está aprendendo aqui para o mal, se você quiser. Se você quiser, por exemplo, fazer o teste, imagine que tem alguém na tua família, algum do seu círculo de amizades, que está com a relação meio estremecida com você. É só você pegar o WhatsApp e fazer um elogio a essa pessoa. Você vai ver a reação dela imediata. Ela vai retribuir o elogio, com certeza. E se você fizer uma ofensa, você pode ter certeza, pode esperar dela uma ofensa muito pior que a sua até. Ou seja, se eu a elogiar ou tratá-la com carinho, ela vai se sensibilizar com aquilo, o lado da afetividade dela vai ficar mais aguçado e ela vai devolver a gentileza. Se eu, ao contrário, agredi-la, eu vou fazer com que o lado, o chamado complexo reptiliano dela, seja ativada. A coisa é profunda, viu, gente? É profunda. O tema é profundo. Por isso que chama-se complexo reptiliano, de réptil, do nosso lado animal, que foi construído lá atrás, quando o ser humano começou a se desenvolver. Os adultos colocavam as crianças para lutarem entre elas. Mas eles faziam aquilo porque as crianças precisavam aprender defesa, numa época em que não se tinha armas para se proteger. Numa época em que o homem precisava pegar o animal na unha, com a sua força física, para matar o animal para se alimentar. E se ele não o fizesse, o animal o matava. Nos alimentávamos de alguns e alguns se alimentavam de nós. Os adultos colocavam as crianças para brigar, para exatamente desenvolver esse senso da luta, da defesa. E nós carregamos isso no nosso DNA, está lá no complexo reptiliano. É por isso que no campo de futebol, você às vezes se vê no meio de uma briga, porque você se sentiu ameaçado. E o seu instinto de sobrevivência é que vai ser aguçado naquele momento e ativado. Nessa hora você perde o racional, você se desliga da razão e parte para a violência. E eu posso instigar isso nas pessoas se eu quiser. Basta tratá-las mal, com agressividade, etc.